Salve galera do stream esportivo, galerinha do Facebook, galerinha do Instagram, galerinha do WhatsApp, galera que segue o canal do Grupo Bertioguense aqui no YouTube. Sou John Baltazar, do Grupo Bertioguense Stream Esportivo de Bertioga, São Paulo. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. No vídeo anterior, muita gente fez algumas perguntas e não tinha como responder todas naquele vídeo para não ficar muito longo. Então estou fazendo esse vídeo para responder as perguntas que estão lá. Algumas perguntas são meio complexas, precisam de informações com mais detalhes e eu vou fazer um vídeo específico para cada uma das perguntas que estão lá, tá? Daquelas mais complexas lá, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou dar uma pincelada rápida em cima de algumas perguntas que estão lá. Vou tentar responder aqui nesse vídeo, mas as mais complexas eu vou fazer um vídeo especialmente só para tratar do assunto, tá bom? Vamos lá, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do Ben Wilson, de Franca, São Paulo. O Ben Wilson pergunta qual é o melhor estilingue e qual é a melhor borracha, se é a tripa de mico ou se é as fitas, né? Bom, isso vai muito do gosto do atirador, né? Tá certo? As duas têm uma diferença, suas características próprias, né? Tem pontos positivos e pontos negativos, os dois tipos de borracha. A tripa de mico, a borracha tubular, como eu gosto de chamar, ela tem como ponto positivo a praticidade de uso, tá? Para você trabalhar com ela. Ela tem a durabilidade e o preço, tá? Din-din. Tá? A praticidade de uso. Com ela você, com uma faca, uma tesoura, um canivete, um estilete, você corta as tiras do tamanho desejado e amarra no estilingue e está pronto. Tá? Durabilidade. Ela chega a dar 2.500, 3.000 tiros, dependendo da qualidade da borracha que você estiver usando. Tá certo? As borrachas que tem no mercado aqui, já cheguei a dar aí 3.000 tiros com um par aí. Tá certo? Então, depois ela começa a lacear, começa a ficar toda escamada e acaba quebrando. Ou tem algumas que babam, né? Depende do fabricante, não sei qual é. Eu não sei como é que fabrica essas borrachas, nunca vi a fábrica, né? Tô procurando até um vídeo para ver como é que fabrica borracha tubular, mas não acho nada no YouTube, lugar nenhum. Lugar nenhum. E um outro ponto positivo é o preço dela, tá? Da borracha tubular. É o preço da borracha tubular, que é bem barato, né? Um metro custa de 3 a 6 reais, dá 200, né? Tem até mais essa média de preço aí, de 3 a 6 reais aí. Tá? Tem cara que vende mais caro, mas aí já é exagero. E um outro ponto negativo é que no Brasil os fabricantes fabricam as borrachas tubulares apenas para fins hospitalares de farmacêuticos. Não fabricam a borracha tubular para estilingue, né? Então isso aí prejudica os atiradores e muito, né? Que a gente usa ela para improviso e muitos fabricantes deixam a desejar em termos de qualidade, durabilidade, elasticidade, potência da borracha e tudo mais. Então, as borrachas lá de fora dão de 100 a 0 nas borrachas nossas nacionais. Tem uma marca aí, que eu estou até esperando umas amostras dela aí para poder pôr em teste, para ver se realmente é o que dizem. Assim que tiver, eu ponho os testes aqui no YouTube, vou fazer uns testes, gravar em vídeo e pôr aqui no YouTube, tá? Então, essa é mais uma deficiência da borracha tubular, tá bom? Então esse é um ponto negativo dela. E outro ponto negativo é a velocidade de resposta, que segundo aí alguns experts dizem que a velocidade de resposta, quando você estica ela e quando você solta, até ela voltar à posição inicial, diz que é um pouco mais lenta do que a velocidade de resposta de uma faixa elástica. Velocidade de resposta que eu me refiro, outros chamam de retração, né? Para voltar à posição inicial. Então a faixa elástica é mais veloz. E quanto mais fina a faixa elástica, mais veloz ela é. E mais velocidade ela imprime no projétil lançado no espaço também. Tá? As borrachas tubulares melhores para uso por tiro esportivo são essas finas aqui. De 6 milímetros para baixo. Para cima já não. Você
é muito pesado, você fica tremendo e não consegue acertar, tá? Não consegue fazer pontaria. Tá? Essas características das borrachas tubulares. As faixas elásticas, por sua vez, ponto negativo, a dificuldade para trabalhar com ela, porque você não pode cortá-la com uma tesoura, com uma faca, com um estilete comum, como você corta a borracha tubular. Esse é um ponto negativo, tá? Um outro ponto negativo é que a durabilidade dela costuma ser inferior à durabilidade da faixa elástica, da borracha tubular, tá certo? São dois pontos negativos que eu vejo nela apenas. E o terceiro ponto negativo é o preço. São 3 pontos negativos que ela tem, tá? Praticidade de uso e corte e manuseio, durabilidade e preço do par. Um par desse aqui no Brasil, varia entre 5 a 10 reais. Tem cara que vende a 15 ou a 20, mas para mim já é especulação. Mas o dólar tá alto, então o cara especula lá o produto dele do jeito que ele acha melhor, né? Não sei se vende tanto quanto vende os que vendem a preço inferior, tá? Mas a média de preço é entre 5 a 10 reais, tá? Então esse é um ponto. Para um par. Aquela lá custa 3 a 6 reais, mas você compra 2 pares, 1 metro, né? Dá para fazer 2 pares de acordo com, dependendo do tamanho da puxada, certo? Se for um pedaço de 25 centímetros, cada tira, dá para 4 tiras, dá para 2 pares de borracha. Então aqui é só um só, tá? Ponto positivo. A velocidade de resposta é bem mais rápida, tá certo? Muito mais rápida que isso aqui. E você pode trabalhar ela do jeito que você quiser. Você pode cortar mais fina, a tira mais fina, mais larga, esse negócio todo. A borracha tubular não. Você comprou 1 metro, é aquilo mesmo e acabou. Tá? Então essas são as diferenças e pontos positivos e negativos desses 2 tipos de borracha aí. O Jardel Melo, de Campos do Jordão, São Paulo, ele pergunta qual é o melhor tipo de estilingue, com mira ou sem mira. Jardel, eu respondi isso no vídeo anterior, dá uma assistida nele lá que você vai ver, mas assim rapidamente eu vou falar. Olha, no vídeo anterior eu fiz tiro com o estilingue tradicional, com o estilingue lá que é réplica do Dan Kung, e com esse aqui e com esse aqui, tá? Com aqueles outros lá não consegui acertar muitos tiros, porque eu quase não acertei tiro, porque eu não uso ele com frequência, tá? Eu acertei com esse aqui, eu dei 7 tiros por cada um. Com esse aqui eu acertei 5 tiros, tá? Com esse eu acertei 5 tiros. Esse tem mira e esse não tem mira, tá? O que vale nisso aí é a frequência de uso e treino que você tem com o teu estilingue, tá? Seja ele com mira ou sem mira, e um treinamento sistemático e técnico, ou técnico sistemático com o estilingue que você está usando, tá? Com esse aqui eu não estou treinando legal com ele, com esse não estou, eu apenas uso eles com mais frequência, então por isso que eu consegui o melhor desempenho, tá certo? Então o melhor estilingue é aquele que você usa com mais frequência, tem um treino frequente com ele, técnico e sistemático. Esse é o melhor estilingue, seja com mira ou sem mira. A mira é mais uma questão de gosto, praticidade. Tanto que pra gente, quando a gente fabrica string aqui, ele não tem mira, é só plataforma aqui, não tem nível, não tem prumo, não tem nada, tá? A gente atira com ele sem a mira, até definir onde é que a mira vai ficar. A gente conseguiu uma posição que a gente marca em relação ao alvo, que conseguiu ter mais acerto nele, então a gente marca ali e vamos colocar a mira ali. Eu gosto de usar a mira ajustável horizontalmente e verticalmente, para fazer ajuste fino se precisar, tá? Mas tem umas miras que são fixas, às vezes até o cara bate um pino aqui, uns põe aqui em cima, tá? Deixa isso aqui mais comprido, bota a mira aqui em cima dessa presilha aqui, mas a mira não influi muita coisa. Tem cara que atira com esse aqui sem mira nenhuma, então é mais uma questão. Apesar de alguns experts de estilingue aí falar que não, que a mira é isso, que aquilo outro, para mim é um ponto de referência, que eu dispenso ela tranquilamente. Perfeito? Então é isso aí, o Jardel.
O Américo José de Palmas do Tocantins, ele pergunta onde eu posso comprar um bom estilingue profissional. Tenho minhas dúvidas, existe mesmo estilingue profissional ou isso é mito? Américo, é o seguinte, estilingue profissional não existe, tá? Isso aí é jogada de marketing de alguns vendedores que eles querem vender os seus estilingues para possíveis clientes dele. Então ele fala que é profissional para chamar atenção, tá? Não existe. Existem três tipos de estilingue, tá? É o estilingue artesanal, o estilingue manufaturado e o estilingue industrializado, tá? Esses são os três. Você pode ver que estilingue profissional que você vê aí no Mercado Livre e outros sites de outras marketplaces mais aí, são aqueles estilingue industrializados lá que tem cabo de igual pistola, são feitos fundido, tem 2, 3 borrachas tubulares do lado, ou com faixa elástica, tem mira de fibra ótica, mira laser, blá, blá. Esses são estilingues industrializados, tá? Não são profissionais, tá bom? Então, isso aí de estilingue profissional é uma jogada de marketing de alguns vendedores, tá? Para colocar lá, para chamar atenção, para a pessoa ver. Obviamente, quando uma pessoa leiga tem lá um estilingue lá de forquilha de goiabeira, simplesinho lá, com uma borrachinha tubular, ele usa ele, quando ele está mexendo na internet, ele vê lá estilingue profissional e vê um negócio daquele, ele vai ficar com a lombriga fluviando, vai querer comprar um daquele a todo custo, porque julga ele ser melhor que o dele, tá? Mas se ele não treinar com o estilingue industrializado, ele não vai conseguir resultado nenhum. Então, pode ser profissional, pode ser amador, pode ser para iniciante, não vai ter efeito. O que vai valer é o treino que ele tem com o estilingue, seja ele de forquilha de goiabeira ou o estilingue industrializado ou manufaturado, perfeito? Ou um artesanal comum, tá? Tem gente que olha esse estilingue aqui, ó, e esse aqui, falam que são estilingues profissionais, mas não são. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são estilingues artesanais, isso aqui, perfeito? Obrigado aí, o Américo José, pela pergunta, obrigado pela audiência, não esquece de dar aquele like aí embaixo aí, tá bom? O Roberto Teres de São Luís do Maranhão pergunta o seguinte: qual a melhor munição, bolas de argila, bolas de vidro ou esferas de aço? Sem dúvida alguma, o Roberto, a esfera de aço dá de 1000 a 0 da bola de gude na bola de argila, tá? Por quê? Porque a esfera de aço tem a forma esférica perfeita. E todas as esferas de um determinado diâmetro têm o mesmo tamanho e o mesmo peso, certo? Isso é um ponto perfeito que, quando você lança ela com o estilingue, ela não oferece muita oposição para viajar no espaço. Ela tem uma trajetória quase que perfeita em relação ao alvo, tá? Ela rompe com facilidade as camadas de ar, perfeito? Já o que não acontece com uma bola de vidro ou uma bola de argila, devido ao tamanho, devido à variação de tamanho, devido à variação de peso, devido à forma esférica não ser lá muito perfeita. Então, uma esfera de aço dá de 1000 a 0 nessas duas outras munições. É óbvio que, se eu não tiver esfera de aço, eu vou preferir a bola de vidro. Se eu não tiver a bola de vidro, entre a pedra e uma bola de argila, eu vou preferir a bola de argila, perfeito? Então, a esfera de aço dá de 1000 a 0 na bola de vidro e bola de argila, perfeito? Obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. O Hamilton de Imperatriz do Maranhão, ele pergunta qual é a diferença de um estilingue profissional e um estilingue convencional ou tradicional. Hamilton, eu acabei de responder essa pergunta aí pro José Américo, tá? José Américo. Não existe estilingue profissional, tá? Existe estilingue industrializado, estilingue artesanal e manufaturado, tá? Industrializado é feito por indústrias, uma grande escala de produção. Eles produzem 1000, 2000 estilingues por dia. O estilingue manufaturado, você produz um limitado de acordo com os moldes que você tem, que são aqueles que são estampados em fibra de vidro, em resina
epóxi, metacrilato ou outro material, ou até de fundição, de acordo com o número de molde que você tem. Então a tua escala de produção é semelhante com isso aí. Então esse string aí é feito manufaturado, tá? Os estilingues são feitos artesanalmente também. Eles são feitos com uma pequena escala de produção, tá? Que nem eu produzo estilingue artesanalmente. Então eu tenho um limite de estilingue que eu corto por dia, um limite que eu colo por dia, uns que eu dou o shape nele por dia. Então a minha escala de produção é limitada, tá? Agora, o estilingue em escala industrial ele produz um monte. Então essa é a diferença. A questão de eficiência vai depender de quem está segurando ele e da borracha que você está usando, tá, do tamanho da malha, do material da malha. Isso é o que vai fazer a diferença entre um estilingue industrializado e um tradicional ou artesanal, tá? A diferença está mais no atirador do que no equipamento em si. Estilingue profissional, isso aí é uma jogada de marketing que os vendedores fazem para te empurrar o produto dele. Mas tem nada de profissional, mesmo porque ele sozinho não faz nada, tá? Precisa de você segurar, treinar com ele para você poder ser eficiente. Tá bom, Hamilton? Muito obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. Esquece do like aí embaixo, tá bom? O Everaldo de Manaus, Amazonas, ele pergunta se tem qual a diferença entre eficiência e durabilidade da borracha de soro, da TeraBand, das fitas TeraBand, GZK e Precise. Eu já respondi essa pergunta aí, acho que para o Ben Wilson, se eu não me engano. Tá, mas a diferença de eficiência é isso aí, a borracha tubular, como eu gosto de chamar, ou de soro, como você prefere, né? Ela tem uma velocidade de resposta pouca coisa inferior à borracha, à faixa elástica, às tiras de faixa elástica, tá? Então, mas isso aí você só consegue ver se você cronografar usando um cronógrafo balístico. A olho nu você quase não vai notar a diferença, e também a distância normal de 10 metros, você não vai sentir muita diferença não. E também a munição que a gente usa, esfera de aço, não vai sentir muita diferença nisso aí. Mas tem mínima, mas tem, tá? Questão de eficiência. Obviamente, se eu tenho uma faixa elástica e uma borracha tubular, eu prefiro usar a faixa elástica, tá? Que é o que tem melhor no mercado. Ela é projetada para estilingue hoje em dia, tá? Não é mais improvisada como era com as faixas elásticas antigas, TeraBand, Carciband e outras faixinhas de fitness mais, né? Que são fabricadas para fisioterapia e para ginástica. Tá bom? Durabilidade. As faixas elásticas TeraBand, Carciband, Merco e outras para fitness, a eficiência delas em relação a GZK, Precise, deve ser a mesma, tá? Porque são tudo borracha para coisa. A questão de durabilidade, a GZK dura muito mais do que a TeraBand, Carciband e as borrachas para fitness, né? Para usar para elástica e fisioterapia. Em questão comparando as faixas elásticas com as tubulares duram muito mais, tá? Duram cerca de 3.000, 2.000 disparos aí. Sendo que a borracha da GZK, eu tenho um par, ó, essa aqui, ó, por exemplo, ela já deu, contando hoje, ela já deu mais ou menos 1.300 tiros. Eu tenho que marcar os tiros que eu dei hoje com ela, colocar na planilha lá. Eu dei 7 tiros com ela, então ela deu mais ou menos 1.300 tiros aproximadamente, tá? E ainda não tem nenhuma marca de quebra aqui, que vai quebrar nada, mas ela vai durar aí, eu acredito que uns 2.000 tiros aqui, tá? Ainda. Perfeito? A Precise eu nunca usei, então não tenho o que falar dela. A TeraBand, ela dura mais ou menos um par entre 300 a 800 tiros, sabendo fazer o cálculo do tamanho da puxada certa, dando a compensação necessária. E a GZK dura até 2.000 tiros aí. Isso que eu tenho a falar. E a tubular, 3.000 tiros, 2.500, 3.000 tiros. Ok? Ok, Everaldo, obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência.
Nelson de Santarém. Como eu faço para me tornar... Vocês querem me deixar numa saia justa aqui, viu? Como eu faço para me tornar um atirador profissional de estilingue? Nelson, esse é um caminho difícil a ser percorrido, tá? Eu vou responder essa pergunta tua num vídeo especialmente sobre esse assunto, tá? Mas esse é um caminho a ser percorrido. Vou dar uma pincelada rápida sobre esse assunto aqui, sua pergunta, respondendo pincelada rápida, vamos fazer um vídeo tratando só sobre isso aí. Acho que foi o Coelho, o Matocraft, tem um outro colega que fez um vídeo sobre esse assunto aí, já tá aqui no YouTube. Dá uma procurada, canal Matocraft, Matocraft, tá? É do Coelho lá. Dá uma curtida lá no vídeo dele lá e se inscreve no canal dele lá também para ajudar ele lá, tá bom? Como é que você faz para se tornar um atirador profissional de estilingue? Meu querido, esse é um longo caminho a ser percorrido, tá? Vamos falar de profissão. Todas as atividades profissionais que tem por aí, tá? Reconhecidas ou não reconhecidas, tá? Mecânico, eletricista, encanador, pedreiro, serralheiro, padeiro, pipoqueiro e outras mais, elas são catalogadas por dois órgãos do Ministério do Trabalho, que é a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, tá? São catalogadas, são inscritas na CBO e ganham um código de atividade. E também no CINE, que é o Sistema Nacional de Empregos e Salários, tá? Também são inscritas no CINE e ganham um código de atividade. Para ganhar um terceiro código, que é chamado KENAI, quando você vai abrir uma empresa, eles querem saber o teu ramo de atividade, eles pedem o código KENAI. Se a tua atividade não estiver cadastrada nesses dois órgãos aí, você não consegue ter esse código KENAI, logo você não consegue abrir empresa, perfeito? Então, quando trata de algumas profissões, tá? Serviços, tudo mais, esses órgãos que classificam se a pessoa é um profissional ou não, tá? Não sou eu, não é o Zequinha, não é o Toninho, não é o Joãozinho, tá? Não é o presidente da República, não é o fulano, ciclano, beltrano, tetrano, ciclano, e por aí vai, tá? São esses órgãos do Ministério do Trabalho, perfeito? Inclusive também o nosso INSS, tá? O INSS também tem um código de atividade no INSS lá, perfeito? Quando a gente fala de profissional do esporte, de algum esporte, atleta profissional, quem define isso não é eu, não é ciclano, não é beltrano, não é tetrano, tá? Quem define isso são os órgãos e entidades desportivas, tá? Que vai definir isso aí. Eu só vou dizer uma coisa, falar uma coisa para vocês. Para um praticante de um determinado esporte chegar a ser profissional, o esporte dele precisa estar organizado dentro do país, não é só no Brasil, no mundo, em todos os países do mundo. Tem que estar devidamente organizado dentro do país. O estilingue no Brasil não é organizado. Nós temos malemar no Brasil, clubes, tá? Que dá para contar aqui nas duas mãos e sobra dedo pra caramba. Tá? Clubes legalizados. Tá? Então, quem te falou isso, se alguém te falou isso ouviu em algum lugar, a pessoa está equivocada. Mas nós vivemos no Brasil, todos têm o direito de expor sua opinião, né? Eu costumo ouvir muito a voz da razão e não da emoção e do coração. Quando eu falo de alguma coisa relacionada a leis, tudo, eu gosto de buscar a luz da razão e a luz da legislação, tá certo? Aí o cara, mas não interessa que a lei fala, que as profissões já eram antigas, já existiam, não tinha reconhecimento, não tinha nada. Bom, como disse, eu gosto de buscar a luz da razão e da legislação. Se você não se preocupa com a lei, o que a lei diz, você não é digno de ser chamado esportista, porque o próprio esporte que você pratica é regido por lei, e dentro do próprio esporte tem as leis dele, que são as regras do esporte, os estatutos, os regimentos internos e tudo mais, tá?
Pra gente praticar um esporte existe regra. Então é a lei que rege a prática do esporte, tá? Então são as regras do esporte. Então você tem que atentar a isso. Se você não tá nem aí porque a lei diz, você não é digno de chamar de esportista, tá bom? Então é isso aí, o Nelson de Santarém. Para você se tornar um artista esportivo, primeiramente, um atirador profissional de estilingue, primeiramente o estilingue tem que estar regulamentado, tem que estar organizado dentro do Brasil. E não está. Não tem. Malemar tem clubes, o número de clubes legalizados no Brasil, dá para contar nos dedos das 10 mãos e sobra dedos. Eu acredito que deve ter 5 ou 6 clubes no máximo, tá? Então, não há como você se tornar um atleta, um atirador profissional de estilingue nesse momento. Futuramente, quem sabe, tá bom? Então, é isso aí. Obrigado pela pergunta, obrigado pela sua audiência. Eu vou fazer um vídeo te respondendo essas perguntas em detalhes, para você ver que não é tão simples como alguns entusiastas por aí falam, não, tá? A gente tem que ouvir a voz da razão e não somente da emoção e do coração. Por mim, todo mundo já era profissional de estilingue, tá bom? Só para ter uma ideia, o pessoal tem o costume de atrelar profissão com ganhar dinheiro, tá? Então muita gente acha, porque o cara vai num campeonato, ele vai lá, ficou no primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ele ganhou entre 800 a 100 reais, e pegou esse dinheiro aí, ele já exerceu uma profissão. Não é bem assim. Se você for analisar os campeonatos, tá? Para você ir num campeonato, para mim sair daqui e ir num campeonato, eu vou gastar uma média aí, já para começar, só para mim ir lá, tá? Eu vou gastar uma média aí de 100, 150, até 200 reais. Talvez até mais. Perfeito? É para começar. Tem lugar que eu vou gastar até 400 reais. Aí chegar eu tenho que pagar a inscrição, que varia de 30 a 60 reais, até mais até. Tá? Então, vê quanto é que eu já gastei aí. Aí eu vou lá, conseguir um segundo prêmio. O segundo prêmio deu lá 400 reais. Eu tive lucro ou prejuízo? Prejuízo, né? Porque eu gastei mais para ir e participar do que eu ganhei em si. Não tive lucro. Qual é o profissional que quer ter prejuízo? Eu não quero. Eu quero ganhar para ter lucro. Tá? Então, é um raciocínio que eu vejo das pessoas que não funciona bem. Mesmo que eu ganhasse o primeiro prêmio, às vezes tem gente que viaja 700 quilômetros para competir, mas pela brincadeira. Aqui no interior paulista tem uma galera que todo mês eles põem uma grana na mesa lá, junta 10, 15 organizadores e sorteiam onde é que vai ser o campeonato. Meu, às vezes o prêmio lá não compensa o que ele colocou na mesa. E mais a viagem até chegar no local, tudo isso aí, ele gastou mais do que ganhou no campeonato. Então, atrelar profissionalismo com brincadeira não é muito racional isso aí, não dá para entender. Tá? Se você é um profissional, você tem que ir no local ganhar dinheiro e sair com lucro. Não você gastar mais para fazer o serviço, não fazer o serviço e o resultado final é mais custo para execução do que o que você ganhou fazendo o serviço. Tá? Se eu vou sair daqui para ir até uma outra cidade aqui, que eu vou percorrer 700 quilômetros para competir, eu vou gastar 400 conto, eu tenho que ganhar no mínimo o dobro, senão não compensa, tá? E se eu for pelo prêmio, né? Pelo prêmio, como para mim, eu acho que a pessoa deve competir pro esporte e pelo esporte, não pelo prêmio. Tá? Para mim isso aí não é esportista, para mim isso aí é aventureiro, tá bom? Então é isso aí, não funciona muito bem assim não, a questão de ser profissional, atirador profissional de estilingue, tá? A história é bem mais complicada. Eu vou te fazer um vídeo falando sobre esse assunto aí, ok? Obrigado pela pergunta, obrigado pela sua audiência. Não esquece do like aí, viu, o Nelson, Santarém, Pará. Então, vamos chegando longe, hein?
Vamos ver se tem mais uma aqui. Nossa, tem mais? Tem. O Wagner de Porto Seguro, na Bahia, ele pergunta como fazer, como ele faz para se filiar à Confederação Brasileira de Estilingue. Ô Wagner, você não vai fazer nada, meu querido. Primeiro que não existe, tá? O Brasil não tem Confederação Brasileira de Estilingue, tá bom? Então, fica em paz nessa parte aí, porque a gente ainda não temos essa entidade no Brasil, tá? Como eu falei para o rapaz, para um outro colega que tem uma pergunta, eu respondi para ele. No Brasil nós temos malemar clubes que dá para contar nos dedos das 10 mãos e ainda sobra dedo, tá bom? Primeiro tem que ter os clubes, depois os clubes vão fundar as federações vão fundar a confederação. Se nós temos clubes no Brasil todo que dá para contar nos dedos de umas 10 mãos, obviamente não tem nem como ter federação nos estados. E se não tem federação nos estados, não pode existir confederação, tá bom? Então, fiquem em paz nessa parte que nós estamos trabalhando para que as cidades, aí, os praticantes se organizem nas suas cidades, formem e legalizem seus clubes para os estados um dia ter suas federações e nós fundamos a nossa confederação. Perfeito? Obrigado, Wagner, pela pergunta, obrigado aí pela audiência, permaneça conosco. O Ademir, de Juazeiro da Bahia, vou pegar aqui. O Ademir, ele faz o seguinte comentário. Senhor John, tem uma galera aqui na minha cidade que gosta de estilingue. Nós já fizemos 4 campeonatos, mas percebi que as grandes empresas e as prefeituras não gostam de patrocinar eventos quando são organizados por pessoas e não por uma entidade. Eles pedem, primeira coisa que eles me pediram foi se eu tinha CNPJ. Eu falei que não, eles nem quiseram me ouvir mais do que eu tinha para dizer. Diante disso, eu gostaria de saber como eu faço para legalizar o nosso clube de estilingue. Somos em 30 pessoas que estão dispostas a rachar as despesas para legalizar o nosso clube. Você poderia nos ajudar? Não temos a mínima ideia de como fazer o estatuto, como fazer o processo para a gente legalizar a nossa entidade, nosso clube. Essa é a pergunta. Ele pergunta se eu posso ajudar ele. O Ademir, Juazeiro da Bahia. Ademir, posso sim, meu querido. Posso e vou. Eu vou te ajudar na parte de documento, de estatuto, aí, tudo que você precisar nessa parte de orientação, como fazer, tudo mais, eu vou te ajudar sim, tá? Inclusive nós estamos fazendo agora a mudança do nosso estatuto. Teve agora no mês passado nós tivemos a nova eleição de diretoria e conselho fiscal. Eu fui reeleito por mais 4 anos, né? E com isso nós vamos ter que fazer uma alteração também no estatuto para atender às exigências da Lei Pelé e da Lei de Transparência, que prevê que a gente tenha no clube o Conselho Deliberativo. E nosso antigo modelo de estatuto não tinha, só tinha o Conselho Fiscal, a diretoria executiva e o Conselho Fiscal. Então agora nós vamos ter o Conselho Deliberativo, que nós vamos ter que juntar a galera para compor esse conselho, vamos ter que fazer tudo, convocar uma Assembleia Geral para fazer a eleição desse conselho aí para passar a atuar no nosso clube também. Tá? Então eu vou te ajudar sim, eu vou te mandar todas as orientações, o estatuto já devidamente formatado. Se você me mandar os dados da tua entidade, como o nome, como você quer, endereço, todo, já te mando ele preenchido. É só você no final pegar o advogado ou o presidente assinar lá, o presidente eleito assinar o estatuto no final, tudo mais, para poder fazer os registros em cartório, depois pegar o contador e os demais detalhes, tá bom? Quanto a você comentou aqui que tem 30 pessoas na tua cidade que estão junto com você aí nessa empreitada. Parabéns para esses 30, porque tá difícil aí a galera juntar pessoas aqui no Brasil para legalizar seus clubes por falta de comprometimentos. Se tem aí 30 pessoas comprometidas com isso, parabéns, porque é muito difícil. Tá? Eu vejo aí gente aí falando que tem não sei quantas pessoas, mas na hora que chama todo mundo corre da briga, ninguém quer saber. Então isso aí é uma coisa muito importante de você
de você já tem essas 30 pessoas que estão comprometidas. Esse já é o primeiro passo. O primeiro passo é juntar as pessoas, depois expor as ideias, depois ter a aprovação e comprometimento de todas elas. Você já tem isso aí, então agora o resto é resto. Você diz que as pessoas estão dispostas a rachar as despesas aí, parabéns também, tá? Parabéns, que todo mundo reclama de dinheiro, né? Ultimamente, ainda mais com essa pandemia toda, essa crise toda, o pessoal reclama muito de falta de grana, tudo. E também não vai sair muito caro para você fazer isso não. Eu acho que 30 pessoas, cada um dá uma cotinha, não vai sair muito caro para ninguém, tá? E tem outros meios também de conseguir levantar grana para isso, bingo e outras coisas mais, tá? Dá para fazer bastante. E quanto às grandes empresas e as prefeituras não gostarem de ajudarem eventos, patrocinar eventos que são formados por pessoas físicas, tá? Quando não são organizados por entidades, pessoas jurídicas, isso aí é verdade, tá? Eles não gostam, não é nem por uma questão deles de não gostarem, é por causa da legislação, porque porque uma empresa não é simples assim. Você chega um cara que bate um cara aqui na porta, ô seu John, o senhor é dono da Puma, eu queria um patrocínio para um campeonato que eu vou fazer, tá certo? Então, se eu puder ajudar com alguma coisa, com estilingue, com borracha, com não sei o que, com não sei o que, isso não depende de mim, tá? Porque eu tenho CNPJ, entendeu? Então, eu produzo essa peça aqui, tá? Essa aqui é minha, tá? Essa aqui é minha, eu paguei por ela, tá? Apesar de eu ser o dono da empresa, eu paguei por essa peça aqui. Eu não fui lá no meu estoque, meti a mão e coloquei na minha coleção, não. Essa aqui eu paguei por ela. Essa borracha aqui eu paguei por ela, tá? Então, ela é minha, pessoal minha. Se eu quiser dar de presente, eu dou, tá? Agora, as peças que é produzida pela Puma, com matéria-prima da Puma, com ferramenta da Puma, com tudo da Puma, tá? Eu não posso pegar ela e distribuir a torta direito. Por quê? Porque eu tenho que justificar isso aí no meu caixa, tá? Eu tenho que justificar isso é declarado na minha declaração do imposto de renda e tudo mais, tá? Da empresa. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então é por isso que a prefeitura, muitas vezes, ela não gosta, eles não podem patrocinar um evento que é organizado por pessoa jurídica, porque é um evento sem responsabilidade jurídica. Uma empresa não, ela tem uma certidão de personalidade jurídica, tá? Ela tem um CNPJ, tem a inscrição estadual dela, tem a inscrição municipal. Então se der algum rolo lá, aí a empresa tem que prestar conta sobre esse patrocínio, tá? E eu, pessoa física, não tenho que prestar conta. Eu peguei lá, eu usei, acabou-se, entendeu? Então, por isso que as grandes empresas e o poder público não patrocinam eventos, competições, sei lá o que for, que é organizado por pessoa física, tá? Isso aí é regra. Tá bom? Então, por isso que é bom você estar com o teu clube legalizado, você vai, manda um ofício solicitando o patrocínio, o apoio ao patrocínio, e eles vão analisar, ver se pode ou não pode, no que eles podem te ajudar. Quando o pessoal chega, todo mundo lá me manda mensagem, pede, fazer um campeonato onde? Dá para você mandar o estilingue? Tá, manda aí os dados, me manda os dados aí, me manda aí o CNPJ da associação, tudo direitinho, para mim poder fazer anexar, abrir um processo aqui na empresa para poder anexar o teu pedido para ver o que a gente pode te ajudar e mandar para você. Mas não tem CNPJ. Então, é complicado. Aí o que eu faço? Para não deixar os caras na mão muitas vezes, eu vou comprar madeira minha, vou usar minhas ferramentas particulares para poder fazer uns estilingues para dar de presente, de patrocínio para essa galera. Mas a empresa não pode fazer isso de forma alguma. Tá bom? Então é isso aí. Vamos ver outra pergunta. A pergunta aqui é do Cleiton. Cleiton de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. O Cleiton faz uma pergunta aqui bem
polêmica aqui mesmo. Ele quer me lascar mesmo, ele quer me deixar numa saia justa aí. Cleiton, a sua pergunta, faz um comentário e faz uma pergunta, tá? Isso aqui eu vou fazer um vídeo aí mais para frente sobre esse assunto, que é um assunto meio polêmico. Eu já tenho bastante informação sobre isso, mas eu preciso juntar todos esses dados para colocar no vídeo, tá? De forma racional. Não posso colocar assim, isso acabou, tá? É muita informação, a gente tem que ter muita responsabilidade para tratar alguns assuntos, para a gente não tratar com leviandade, tá? Como eu falei, a gente tem que ouvir muito a voz da razão, não a voz da emoção e do coração. Porque se eu for usar a voz da emoção e do coração, isso que você comentou aqui já é fato concreto e vai ser mesmo, tá? Mas a voz da razão me diz que não é bem assim, mesmo porque esse assunto está numa publicação que ela é revisada de tempos em tempos, que eu chamo da Bíblia das Olimpíadas, tá? Então tudo sobre esse assunto que você abordou aqui está nessa Bíblia. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto, tratando dele como deve ser tratado, com a voz da razão, não da emoção e do coração. Tá, mas vamos lá. Vamos ao comentário do Cleiton, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O Cleiton fala assim: Senhor John, eu li em uma rede social que a Confederação Brasileira de Estilingue e outras entidades de estilingue internacionais pediram ao COI, no caso é o Comitê Olímpico Internacional, pediram para o COI pôr o estilingue nas Olimpíadas. E pelo que eu vi falar nas redes sociais, o processo já está muito adiantado, bem adiantado, e parece que na próxima Olimpíada o estilingue irá participar. Isso é verdade? Ô Cleiton, você quer me lascar mesmo de verde e amarelo, né, cara? Bom, Cleiton, é o seguinte, como eu falei, se eu for ouvir a voz da emoção e a voz do coração, é verdade sim, tá? O estilingue já vai para a Olimpíada, já vai com todos os direitos aí, tá? Tá certo? Se eu for ouvir a voz da emoção e a voz do coração aí. O estilingue já estaria na Olimpíada há muito tempo, não ia participar ainda, né? Mas a voz da razão diz que o buraco é bem mais embaixo, não é bem assim não, tá? Eu vou te responder isso uma pincelada rápida, mas eu vou fazer também um vídeo sobre esse assunto aí também, tá? Acontece o seguinte, muitos entusiastas do estilingue, muitos praticantes, mantenedores de canais, tudo, quando eles falam de um assunto assim, eles ficam entusiasmados lá, tá, entendeu? Ouvem a voz da razão, da emoção, né? E falam coisa que, lamentavelmente, deixam as pessoas com uma esperança grande, e a gente que vai pela voz da razão sabe que não é bem assim que funciona a coisa. Tá certo? Bom, primeiro, Confederação Brasileira de Estilingue não existe, nós não temos Confederação Brasileira de Estilingue. Talvez algum brasileiro aí tenha mandado um ofício para o COI aí, pedindo para que seja analisado a participação do estilingue no programa olímpico, ele entra no programa olímpico, ou coisa assim, não mais que isso. Tá? Confederação Brasileira, nós não temos Confederação Brasileira, eu já falei isso aí, eu falei isso aí para quem? Respondi essa pergunta para o Wagner, de Porto Seguro, na Bahia. Tá? Então, viu, Cleiton, não existe Confederação Brasileira de Estilingue. O estilingue do Brasil ele tem que começar a se organizar de baixo para chegar um dia a ter uma confederação. Talvez um dia tenhamos, tá? Mas do jeito que tá o andar da carruagem aqui no Brasil, dos praticantes, vai ser difícil nós termos um clube em todas as cidades brasileiras em menos de 100 anos. Tá? Não estou sendo otimista, não estou sendo pessimista não. O pessoal pensa muito pequeno,
Eles acham que juntar meia dúzia de gato pingado, fazer uma página no Facebook, ficar dando estilingar, fazer um campeonato é estar organizado. Não, isso não é, é diferente. Você tem que organizar os clubes têm que estar organizados em todos os estados, tá? Nas cidades dos estados precisa ter clubes, esses clubes têm que fundar a federação estadual, para a federação fundar a confederação, tá? Como isso não existe, os clubes legalizados no Brasil, dá para contar nos dedos das duas mãos de sobradeiro da Compal, sobradeiro da Compal, então isso aí não existe, tá? Não temos confederação. Quanto às entidades internacionais do estilingue ter mandado ofício para o COI, isso é fato. Algumas já mandaram tudo, mas o COI não deu pelota, porque existem algumas formalidades e exigências do COI para que essas petições sejam analisadas. E a maioria dos países estão em desacordo com as exigências do COI. Então isso aí, por enquanto, não roda, não vai ser analisado, tá bom? E o processo está adiantado, é isso que eu falei. A maioria dos países não estão em desacordo às exigências do COI para que uma modalidade, o estilingue, seja integrada ao programa olímpico. E que o estilingue vai participar das próximas Olimpíadas, isso aí é só na cabeça de alguns entusiastas aí, tá? Que ouvem a voz da emoção e não a voz da razão, tá? Então o negócio não funciona bem assim, tá? Como eu disse, existe uma publicação que é feita periodicamente, tá? Que eu costumo chamar a publicação do COI, né? Que é feita periodicamente, que eu costumo chamar de a Bíblia das Olimpíadas. Nessa publicação tá todos os requisitos, processos e trâmites para que um esporte venha fazer parte do programa olímpico. Existe uma lista de 10 itens que um esporte tem que atender para ele participar do programa olímpico. E ele está e uma entidade ser aceita no programa olímpico não quer dizer que ela vai participar das Olimpíadas, tá? Para começar. Então tem um trâmite a ser seguido, tem um amadurecimento, tem um processo longo e demorado, tá bom? Isso eu vou tratar em outros vídeos, num outro vídeo especialmente para esse assunto, tá? Infelizmente o pessoal pergunta, a gente tem que responder dentro da luz da lei, da razão, não pela voz da emoção. Nós temos que atender a voz da razão e a luz da lei, não o que a nossa emoção diz, né? Senão a gente começa a falar, a gente começa a bater asa e voando por aí que nem borboleta, né? E não é bem assim. Tá? Vou dar uma dica. Eu, por muitos anos, pratiquei artes marciais. Tá? A primeira que eu comecei a praticar em 1968 foi a capoeira. Pratiquei isso aí muitos anos. Eu parei de praticar em 1990, por aí assim. Eu pratiquei também com muita frequência o Kung Fu e o Kenjutsu. E conheci um pouco de cada uma das outras. Eu era que nem cachorro quando o cara caminho de mudança. Eu vi uma porta aberta com placa de academia, não sei do que, e ficava ali praticando por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Tá? Mas acho que eu dei mais pratiquei mais, por mais anos consecutivos, foi a capoeira, que eu parei de praticar ela, de jogar e praticar e ensinar em 1990, mais ou menos. E o Kung Fu, que eu também parei de ensinar e praticar em 1989, mais ou menos. E o Kenjutsu eu parei de praticar um pouco antes, que é a espada, né? Um pouco antes, tá? Mas tá tudo aqui, tá bem guardadinho, bem fresquinho na memória. Talvez o preparo físico não sirva mais para isso, mas está tudo na mente. É só voltar às atividades, dá para pôr em prática, dá para quebrar uns tijolos ainda. Tá bom? Então, numa dessas artes marciais que eu estava pesquisando, que eu pratiquei por pesquisa para conhecer como é que é a base, como é que é o kata, essas coisas todas, como é que é a dinâmica das artes, foi o karatê Shorin Ryu. Eu pratiquei um bom tempo esse estilo de karatê, pratiquei acho que 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, lá em São Paulo. E naquela época, em 1981, 82, já estavam rolando em todos os dojo, né, um manifesto
para ser enviada para as federações, para a confederação, para que fosse enviada para o Comitê Olímpico Internacional para pedir a inclusão do Karatê no programa olímpico e ele participar das Olimpíadas. Isso foi em 81, 82. O Karatê, ele participou, estreou nas Olimpíadas o ano passado, que foi eventualmente a Olimpíada que aconteceu esse ano, tá? Ou seja, o Karatê, para ele participar da Olimpíada o ano passado, você conta de 2020 para trás 7 anos, tá? Porque ele é aceito no programa olímpico, mas se ele for participar de Olimpíada, ele só pode participar 7 anos depois de ser aceito, tá? Não é assim, aceitou hoje, amanhã já tá. Porque para ele entrar lá nas Olimpíadas, um esporte teve que sair fora, tá? É assim que funciona a coisa lá. Isso tá na Bíblia das Olimpíadas, tá? Tá escrito lá. Não é eu que estou falando, não. Não é eu que decido. Então você pode contar de 7 anos atrás até 1982, 81, 82, quase 30 anos, ou 30 anos. Tá? Por que o estilingue eu vou mandar um manifesto hoje, ele vai entrar na próxima Olimpíada? Não é assim que funciona. Mesmo porque existe esporte que tem muito mais tempo de janela, esporte muito mais, já é consagrado mundialmente, que está na fila esperando a vez para entrar no programa olímpico, tá? E não, a coisa não funciona assim, tá bom? Então é isso aí, o Cleiton, de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Acho que respondi a tua pergunta assim, em rápidas pinceladas, mas eu vou fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto. E doa quem doer, paciência. A gente tem que explicar para as pessoas a forma como a coisa acontece. A pessoa saber como acontece e estar sempre com o pé no chão, tá? Não sair voando por aí, falando abobrinha aí, dando falsas esperanças, deixando as pessoas frustradas, né? Então é isso aí, galera. Obrigado a todos pelas perguntas que foram feitas. Continuem fazendo pergunta, tá? Continuem curtindo aí os vídeos, continuem curtindo as postagens nas redes sociais. E quem não se inscreveu, se inscreve aí aqui embaixo, ativa o sininho, deixa aquele like. E muito obrigado a todos e um grande abraço e até o próximo vídeo. O vídeo ficou demorado, 52 minutos, 1 hora de vídeo. Obrigadão aí, até mais, até o próximo. Desculpa aí o vídeo longo aí. Tchau, tchau, fui.